Amém, glória a Deus. Temos que agradecer ao nosso Deus por todas essas coisas, principalmente pela vida eterna. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus e vamos receber o nosso culto. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse no livro de Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Isaías 55, 6, que diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso, em perdoar. Amém. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra, e agora que iremos meditar nela, eu te peço, fala, Senhor, aos nossos corações. Eu me coloco em tuas mãos como um instrumento a ser usado por ti. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Eu pergunto para você que me ouve nesse momento: quem precisa mais? O homem de Deus ou Deus do homem? Na verdade, o homem é quem precisa de Deus. Você já ouviu aquela canção que diz assim: sem Deus nós nada somos neste mundo, né? Sem Deus nós nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Então, o maior necessitado de Deus, o que tem a maior carência, é o ser humano de Deus, é o homem de Deus. Então, eu posso dizer para você que me ouve o seguinte: que quando o homem ele encontra Deus, quando ele consegue ser encontrado por Deus, quando ele consegue caminhar com Deus, quando ele consegue ser abençoado por Deus, ele é um abençoado mesmo, porque ele encontrou aquele que ele tanto precisa, tanto necessita. Quero dizer, nós precisamos de Deus, eu preciso de Deus, você precisa de Deus. E é uma necessidade da nossa alma. O salmista dizia assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Eu quero dizer-lhes que esse é o certo. É o ser humano, ele sentir a necessidade de Deus, ele sentir a sede de Deus, e ele desejar, inclusive, estar na presença de Deus. E quando ele consegue isso, ele recebeu a bênção, ele recebeu a graça, ele foi agraciado. E eu quero mostrar para você que Deus, ele quer se revelar ao mundo. Deus, ele quer ter essa comunhão com o ser humano. Desde que ele criou o homem lá no Jardim do Éden, Deus quis ter um relacionamento com o ser humano.
Adão e Eva, quando eles estavam lá no paraíso, antes deles permitirem que o pecado entrasse em suas vidas, eles se encontravam com Deus todo dia, ao amanhecer e ao anoitecer. Eles começavam o dia na presença de Deus e eles terminavam o dia na presença de Deus. Eles tinham um relacionamento onde eles podiam falar com Deus e Deus podia falar com eles. Deus se revelava para eles de uma maneira tremenda e poderosa até que eles pecaram. E aí então eles foram expulsos do paraíso, expulsos da presença de Deus. E a partir do momento em que o ser humano ele perdeu essa comunhão com Deus, que ele perdeu essa intimidade com Deus, ele passou a buscar a Deus. E Deus passou a se revelar para aqueles que o buscam. Então, nós temos aqui nas Escrituras, nós temos a narrativa de vários momentos em que Deus ele se deixou achar por determinadas pessoas, por determinados povos, onde pessoas que buscaram o encontraram. Mas a gente também tem aqui nas Escrituras o relato de muitas pessoas que elas, aos poucos, elas foram se afastando de Deus e elas foram se tornando cada vez mais pecadoras e foram perdendo completamente a comunhão em Deus de vista. Quando você lê Gênesis capítulo 6, você encontra lá, em Gênesis capítulo 6, uma narrativa que diz o seguinte, Deus falando. A Bíblia diz que Deus ele estava triste com o ser humano, chocado com o ser humano, decepcionado com o ser humano, porque o ser humano havia se afastado dele e havia se tornado pecador, e a maldade estava crescendo no meio da humanidade, de tal maneira que Deus ele chega a dizer o seguinte, ele diz assim, o meu espírito não contenderá para sempre com o espírito do homem. Foi quando ele determinou que o homem viveria 120 anos. Até aquele dia o homem poderia viver muito mais. Mas justamente por causa do pecado, por causa do seu afastamento de Deus, Deus se entristeceu tanto com a atitude do ser humano, que ele decidiu que o espírito dele não contenderia para sempre com o espírito do homem. Note, o Espírito de Deus, ele contende com o nosso espírito. O que é isso? É Deus trabalhando na nossa vida, é Deus nos chamando para a sua santa presença, é Deus querendo nos trazer para diante dele. Agora olha aqui para mim, preste atenção no que eu vou dizer. Tem muita gente que está com o seu coração endurecido, que se afastaram de Deus, que perderam Deus de vista e que não querem voltar. Esse aqui é o pior. Pessoas que se contaminaram e querem continuar contaminadas. Pessoas que perderam a comunhão com Deus e não querem voltar a ter essa comunhão com Deus. E eu, inclusive, digo para você que nós estamos vivendo hoje um tempo lamentável.
Nós estamos vivendo hoje um tempo de uma geração pecaminosa, de uma geração fria, de uma geração sem nenhum compromisso com Deus, de uma geração caída, de uma geração que está longe do Senhor e que está feliz por isso. E que não estão nem um pouco interessados em Deus, na sua palavra e nos seus caminhos. Nós tivemos no último final de semana, aqui no Brasil, essa festa maligna, terrível, chamada Carnaval, e a gente pôde ver o quanto tem gente nessa nação, de norte a sul, que está longe de Deus e que não está nem aí para o Senhor e a sua palavra, e que estão mesmo apenas querendo ter prazer, se divertir, não importa como, o que importa é a satisfação pessoal de cada um. E aí a gente vê as aberrações acontecendo de norte a sul, de leste a oeste, uma geração pecaminosa, drogas, bebida alcoólica, prostituição, adultérios, promiscuidades, homossexualismo. A gente tem visto as piores coisas acontecendo. E o que é pior é que no meio disso tudo aí tem muita gente que está vivendo assim, que estão nesse estado de vida e que acham que estão na presença de Deus e que acham que até estão servindo a Deus, mesmo vivendo dessas maneiras. E essas pessoas estão enganadas. Mesmo que a pessoa esteja na igreja, se ela não estiver em comunhão com Deus, vivendo a palavra de Deus, ela está perdida, ela vai para o inferno, ela é um ímpio. Nesse último carnaval a gente viu, inclusive, alguns pastores, a gente viu pastores levando para o púlpito, escola de samba, fazendo os desfiles lá, como o pessoal fala aí, né? É uma escola de samba ungido. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo onde o povo está realmente, a cada dia, mais distante, mais desviado da presença do Senhor. Ao longo de toda a história, todas as vezes que isso aconteceu, que as pessoas se afastaram de Deus, Deus chamou as pessoas de volta. Se você lê as Escrituras, você vai ver o tempo todo Deus dizendo ao pecador: se arrependa. Deus dizendo para a pessoa que se afastou: volte. Deus dizendo para a pessoa que perdeu a fé: renove a sua fé, renasça das cinzas. A gente tem nas Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós temos os profetas que se levantam. E quando o profeta ele se levanta, e na maioria das vezes, a mensagem do profeta era uma mensagem dura e de destruição. Como, por exemplo, quando Deus mandou o profeta Jonas para pregar lá na cidade de Nínive, qual era a mensagem que Deus estava mandando para aquela cidade? A mensagem era que ele ia destruir todos eles, que em 3 dias aquela cidade ela seria subvertida
Por quê? Porque era uma cidade de pessoas pecadoras. Porque a maldade tinha chegado num ponto que Deus não suportou mais. A iniquidade, as coisas que aquele povo estava fazendo eram tão terríveis que Deus disse: eu vou destruir esse povo. Mas, veja, o profeta chegou com essa mensagem, uma mensagem dura, dizendo que Deus ia destruir. E aí o que aconteceu? Eles se arrependeram. Eles foram do pó e a cinza. Eles jejuaram por 3 dias. O rei jejuou. Os homens e mulheres e as crianças. E a Bíblia diz até os bebês, até as crianças de colo, tiveram que jejuar, até os animais. Eles jejuaram e eles clamaram a Deus por misericórdia. E aí o que aconteceu? Deus os ouviu. E Deus não os destruiu. Mas eles iam ser destruídos se eles não tivessem se arrependido. Então, a gente vê que no meio de toda a bagunça, no meio de todo o pecado, no meio de toda a frieza espiritual, Deus levanta então os seus profetas que pregam uma mensagem de chamada ao arrependimento, à mudança de vida. E se as pessoas elas ouvem, Deus as recebe de volta. Mas se elas rejeitam, aí então vem o juízo. Ele pesa a mão. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E nessa noite eu quero falar à minha nação, à minha cidade, ao meu povo, ao Brasil, que Deus está falando. E o que Deus está dizendo ao povo hoje é o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso é em perdoar. Essa é a palavra de Deus para a nossa geração, para esse mundo que está tão perdido, tão corrompido. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Mas a pergunta que eu faço é: você vai deixar essa oportunidade passar? Você vai perder essa chance que Deus está te dando? Note que a palavra de Deus diz que essa oportunidade não vai ser para sempre. Deus não vai contender com o nosso espírito para sempre. Ele está falando, Ele está chamando, mas não pense que isso vai ser para sempre. Vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que Deus ele vai dizer assim: basta. Na hora que Ele disser isso, será terrível. Lembra quando Deus enviou o dilúvio sobre a face da terra? Noé levou mais de 100 anos construindo aquela arca e chamando aquele povo ao arrependimento. E ninguém deu ouvidos, ninguém ligou, até que completou o tempo e chegou a hora. Deus mandou Noé e a família entraram na arca. Eles entraram na arca. Veio um anjo, fechou a porta, e aí então
o dilúvio desabou sobre a face da terra. Todos os que estavam de fora daquela arca pereceram. Só foi salvo aqueles que entraram na arca, só Noé e a sua família. Apenas 8 pessoas. E graças a essas 8 pessoas é que nós estamos aqui hoje. E agora? Veja, nós estamos vivendo tempos parecidos com aqueles. E mais uma vez o povo está revoltado, afastado de Deus. Olha, o Evangelho está dentro das nossas casas. Deus está nos chamando o tempo todo para a sua santa presença. Mas o que é que você vê? Você vê um povo que tem dificuldade até de vir participar dos cultos. Você vê um povo que para vir aos cultos precisa ser convidado, incentivado. Quer dizer, está faltando realmente aquela sede de Deus, aquela vontade de encontrar Deus, aquela vontade de buscar a Deus, aquela sede que a corça sente pelas águas, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu tenho ouvido aí algumas histórias de pessoas que se convertem a Jesus Cristo depois de muito tempo, né? Tem gente que se converte aos 90 anos. Tem gente que se converte depois de ter vivido toda uma vida longe de Deus, aí ele se converte. Tem gente que se converte à beira da morte, né? A gente tem ouvido, inclusive, algumas histórias de alguns cantores e personalidades famosas aí do mundo, que na hora de morrer, creram, e se creram, foram salvos. Mas veja, imagine uma pessoa que perde toda a sua vida longe de Deus, fazendo coisas erradas, para se converter aos 90 anos, para se converter no final da vida, nos momentos finais. Não precisa ser assim. Quanto antes você buscar a Deus e se voltar a Ele, é melhor. E eu digo mais ainda. As pessoas que estão protelando, jogando para depois, para mais tarde, para quando estiverem velhos, para quando estiverem na hora de morrer, e aí então é que eles vão buscar a Deus, só mais tarde, só depois, essas pessoas podem estar perdendo a grande oportunidade de suas vidas. Veja que o texto diz o seguinte: que se você buscar o Senhor, você vai achar o Senhor. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que buscar a Deus em oração, ela vai ser ouvida por Deus. E ela vai encontrar Deus. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que abrir a Bíblia e ler, se ela for capaz de abrir a Bíblia e de ler, ela vai ouvir Deus falar com ela. Deus vai se revelar a ela. Mas preste atenção aqui, no que eu vou dizer para você. Vai chegar a hora. Vai chegar o momento em que as pessoas elas vão orar e Deus não vai ouvir. Que elas vão gritar por Deus e não vão encontrar. Vai chegar uma hora, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo, hein? Vai chegar uma hora
em que as pessoas elas vão abrir a Bíblia e elas não vão encontrar a palavra de Deus, porque a Bíblia vai estar como um livro selado. A Bíblia diz que vai chegar uma hora em que os homens eles vão correr de um lado para o outro em busca de alguém que lhes pregue a palavra de Deus, que lhes anuncie o Senhor, seus pensamentos e sua palavra, e não vão encontrar. Você sabia que entre o tempo em que foi escrito o livro de Malaquias e o livro de Mateus, Malaquias é o último livro do Velho Testamento e Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, que houve um período entre o tempo em que Malaquias foi escrito para Mateus ser escrito, um período de tempo de 400 anos, em que Deus esteve em silêncio. Foram 400 anos em que Deus não levantou profetas. Foram 400 anos em que Deus não falou com os homens. Foram 400 anos de silêncio da parte de Deus para com a humanidade, por causa da maldade do pecado dos homens. E aí foi quando chegou a plenitude dos tempos, e aí Deus quebra o silêncio com a anunciação do nascimento do Senhor Jesus aqui ao mundo. Jesus veio para trazer essa palavra de Deus ao mundo, mas naqueles 400 anos, as pessoas que viveram nessa época, elas não tiveram a palavra de Deus, uma nova revelação de Deus transmitida a eles. E eu quero dizer a mesma coisa, vai acontecer agora, vai chegar o tempo em que a palavra de Deus que está sendo anunciada, que a gente ouve, sendo pregada aí no rádio, na televisão, nas esquinas, nas igrejas, a palavra de Deus que a gente encontra quando abre a Bíblia, a voz de Deus que está sendo propagada pelo mundo, nos chamando para a sua santa presença, vai chegar uma hora em que essa voz vai se calar. E as pessoas vão buscar e não vão encontrar. Hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, mas eu não vou estar aqui para sempre não. Quer dizer, se você ouvir a palavra que Deus está transmitindo através de mim e deixar que Ele se manifeste na sua vida, você vai ser abençoado, porque vai chegar um dia em que você vai me procurar e eu não vou estar mais aqui. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Aproveite enquanto você tem esta oportunidade. Aproveite enquanto você tem essa chance. Enquanto a porta está aberta. Enquanto Deus está se revelando. Não seja como a maioria das pessoas está sendo hoje. A gente pode dizer, olha, existe um povo aqui na terra chamado de Néfilis. Esses Néfilis, eles eram gigantes e eles eram um povo híbrido. Eles eram uma mistura de humanos com anjos. Eram filhos de anjos com os homens. E esses Néfilis, eles eram grandes pecadores. A própria palavra Néfilis significa caídos, que era a representação deles. Então, foi inclusive
por causa desses camaradas aí, que uma das razões pelas quais Deus mandou dilúvio sobre a face da terra foi para exterminar esse povo aí, para eles deixarem de existir aqui neste mundo. Mas eu digo para vocês, nós estamos hoje vivendo uma geração de néfilos, de pessoas caídas. E é impressionante como as pessoas estão a cada dia se sujando cada vez mais. Estão indo ao extremo nas suas maldades, nas suas concupiscências, nos seus pecados. Estão amando, é como João diz mesmo, que Jesus, ele era a luz do mundo. Ele veio e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles ouviram o Evangelho, eles viram o Cristo, mas eles preferiram ficar lá nas trevas. É assim que está nosso mundo. As pessoas estão conscientemente decidindo se afastar de Deus, de deixar Deus. O mundo traz mais prazer, o pecado traz mais satisfação. O que o mundo oferece parece preencher mais, mas é tudo ilusão. Quero dizer para você, mas ainda hoje, se aquele que se afastou, aquele que está frio, aquele que está desviado, aquele que está longe do caminho de Deus, aquele que está vivendo uma vida longe do Senhor, se ele quiser encontrar Deus, ele pode encontrar. A igreja continua no mesmo lugar, a palavra de Deus continua aqui nas Escrituras. Quem crê continua sendo salvo. Aquele que buscar encontra, aquele que batia, a porta se abrirá para ele. Mas não vai ser para sempre, hein? E essa é a mensagem que eu quero trazer para você nessa noite. Aproveite os dias de hoje, aproveite o momento em que você ainda pode voltar, em que você ainda pode se reencontrar com Deus, que você pode ainda se avivar de novo. Você pode, sim, mas não pense que isso vai ser para sempre. Tem uma campanha que o pessoal faz por aí, que é aquela campanha Deus não desistiu de você, Deus não desiste de você. É verdade, Deus não desiste de nós. Está sempre dando oportunidade, mas Ele não vai ficar esperando para sempre, não. Meu espírito não contenderá para sempre com o espírito do homem. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar, porque vai chegar uma hora em que Deus já deu todas as chances, todas as oportunidades, e você rejeitou. Não rejeite. Não deixa Deus do lado lá, não. Não fica namorando com o mundo. É impressionante como a gente vê, inclusive alguns que querem servir a Deus, mas ficam aí dando uma paquerada no mundo, olhando para as coisas que lá tem, admirando aquilo que está lá no mundo, querendo viver, inclusive as coisas lá do mundo, de tal maneira que estão até trazendo para dentro das igrejas as práticas e comportamentos mundanos. Não faça isso. Não faça isso. Busque a Deus, se arrependa, se volte para Ele, se avive hoje, enquanto você pode, enquanto Deus te chama, enquanto Deus te dá esta oportunidade, porque essa porta aberta, olha, vai ser para sempre não, hein? Não é para sempre não. É aqueles que antes de morrer dá até a oportunidade, mas você não sabe quando você vai morrer. E não sabe se você vai ter a oportunidade de lá naquele momento se arrepender e voltar. Então volte logo,
Porque é melhor estar na presença do Senhor do que estar correndo o risco de perder a eternidade. Isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Servir a Deus é muito sério. E o que vai acontecer com aqueles que estão abandonando a fé, abandonando o caminho de Deus, é terrível, é lamentável, é desesperador. Nós não somos nem capazes de imaginar o que é o inferno. Volte-se para Deus, busque enquanto você pode encontrá-lo. Amém? Amém. Fique de pé aí no seu lugar e eu vou orar por você. Ore, clame a Deus, busque a Deus, se firme na presença do Senhor. Nessa época de gente caída, nessa época de gente fria, nessa época de gente desviada, nessa época de gente fraca espiritualmente, busque a Deus, seja diferente, não entre na onda, não seja morno, nem frio, mas seja quente, cheio da graça e do poder de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que nos foi transmitida nessa noite. E eu quero orar a Deus por este povo, por estas pessoas que aqui estão. E eu te peço, Senhor, tem misericórdia deste povo, tem misericórdia desta cidade, tem misericórdia, Senhor, desta nação. E eu te peço, Deus, irrompe no nosso meio um verdadeiro avivamento. Pai, perdoa esta pessoa que neste momento ora e que está arrependida de seus pecados, que está arrependida por ter se afastado de Ti, por ter te deixado em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, em ter te deixado para depois. Eu te peço, Deus, renova a fé destas pessoas, que o pecador realmente se arrependa dos seus pecados e os abandone, que haja de fato conversão, que esta pessoa que está aqui, esta pessoa que me ouve neste momento, que não esteja mais apaixonada pelo mundo, ofuscada pelas suas luzes, que essa pessoa, ela morra para o mundo, morra para as coisas terrenas e se volte para as coisas espirituais e para Ti. Ó Deus Todo-Poderoso, faz essa obra de salvação, de restauração na vida deste povo. Eu te apresento, Senhor, a Tua igreja nesta nação, a igreja cristã, evangélica. E a gente tem visto, Senhor, tantas pessoas se afastando, se desviando, se corrompendo, voltando para o mundo, trazendo o mundo para dentro das quatro paredes da igreja. E eu te peço, faz uma mudança tremenda, que haja realmente uma conversão, que esse povo se volte para Ti e busque ao Senhor até encontrar, até Te encontrar, ó Deus Todo-Poderoso. E eu oro por essas pessoas que estão aqui. E eu te peço, reaviva, Senhor, a fé destas crianças, desses jovens, desses adultos. Faz, Senhor, essa obra poderosa na vida destas pessoas. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu vou passar a palavra à pastora Ana. Ela vai dar continuidade ao nosso culto.
Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é para ser ouvida e praticada, irmãos. Ela tem um efeito poderoso na nossa vida, quando nós ouvimos e praticamos. E nesse momento vamos fazer o ofertório. Você que trouxe uma contribuição à casa do Senhor, o dízimo, a oferta, apresenta a Deus agora nesse momento. E se você precisar de envelopes, temos aqui, tá? Pode estender a mão que a gente leva para você. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nesse momento, ó Deus, te apresento, Pai, cada pessoa que nesse momento contribui com a tua casa, fiéis dizimistas, que o Senhor esteja abençoando a vida de todos eles, e que venham prosperar, Senhor Deus, que a tua bênção esteja sobre eles, e que todo ataque do devorador seja repreendido nesse momento, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor esteja abençoando o seu emprego, que recebam, Deus, aumento de salário, promoções, que os que estão desempregados, Deus, abre as portas do emprego, que trabalham como autônomo, Deus, manda clientes, manda fregueses, Deus, prospera, Senhor Deus, a tua igreja, os teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, esta é minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Contribua com amor, com alegria. E você está semeando, viu? Depois você vai colher, em nome de Jesus, muitos frutos. Você já está colhendo, na verdade, né? Muitos frutos. E já estamos encerrando. Quero dizer para você que domingo, né? Nós estamos aqui, irmãos. Sexta-feira estamos aqui, né? No horário das 19h30. Faça um esforço de vir, venha. Você que está nos ouvindo aí pela internet, 19h30, venha participar conosco aqui do culto de cura, libertação, pregação da palavra de Deus. Você vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo. E aos domingos, esse culto que começa às 18h40, às 19h, estamos iniciando aqui o culto. E você é nosso convidado especial. E os irmãos não podem faltar, em nome de Jesus. E traga seus convidados, traga pessoas para receber aqui a palavra de Deus, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma. E nesse momento fique de pé no seu lugar, vamos orar, vamos encerrar. E você está levando aí no seu coração essa palavra que foi ministrada hoje aqui. Que essa palavra venha estar aí durante toda a semana, né, gerando na sua vida essa reflexão, né, que foi feita aqui nesta noite. Não esqueça o que foi pregado aqui, né? Ao sair daqui, não esqueça o que foi falado, o que foi anunciado. Faça reflexão no seu dia a dia do que o pastor falou aqui nessa noite. É muito importante. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por esse culto aqui, Deus, tão abençoado, que o Senhor falou aos nossos corações. Que nós possamos, Deus, ter uma vida, Senhor, em obediência à tua palavra, que nós possamos praticá-la, porque é assim que Jesus quer, que nós a pratiquemos, para que venha ter um efeito sobre nossas vidas. E que durante essa semana, Senhor, nós possamos falar de Ti para alguém, para que essa pessoa também tenha a oportunidade de ter uma vida transformada, assim como nós também tivemos. E que possa estar aqui conosco domingo que vem, aqui nesse lugar, para receber essa palavra tão poderosa, em nome de Jesus Cristo. E agora que vamos para a nossa casa, leva-nos, Deus, sob a tua proteção, nos livra do mal, nos livra do assalto, nos livra dos acidentes, e dá a todos nós, Deus, uma noite de sono abençoado, e mais uma semana de bênçãos e de vitórias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita
seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo